Olá, sejam todos muito bem-vindos ao Ecos da Alma, o podcast onde exploramos as profundezas dos sentimentos e o poder transformador do autoconhecimento. Aqui, cada leitura deste livro, A Imensidão dos Sentidos, nos convida a refletir sobre nossa jornada interior, promovendo novos padrões de pensamentos e comportamentos. Prepare-se para mais um episódio, onde nós teremos aquela viagem espiritual que vai expandir sua consciência e conectar você com o seu eu mais profundo. Eu sou Erenita Souza, mentora e terapeuta sistêmica, e estou aqui para, junto com você, desvendar a imensidão de quem somos. Esse podcast eu estou muito feliz, muito orgulhosa, porque ele começa a tomar forma e transmitir aqui esse conhecimento para vocês é de muita gratificação. Episódio passado nós falamos sobre a mediunidade e religião, onde exploramos a visão do autor de que a verdadeira religiosidade, ela não busca restringir nossa liberdade, mas nos levar à sua essência. Ela nos inspira a viver com naturalidade, a cultivar o espírito crítico, a busca filosófica e a racionalidade, conduzindo-nos à compreensão da perfeita harmonia do universo. Estamos aqui entrando no terceiro episódio, onde vamos falar sobre o capítulo Ser Bom. É importante que quando nós formos falar sobre esse autoconhecimento, a espiritualidade, é muito importante que você esteja num ambiente silencioso, harmônico, de repente dirigindo também, né? E aí são palavras que vai lhe trazer uma grande reflexão, mas que é importante que você esteja em silêncio, em um lugar onde esteja só você com você mesmo e a minha voz ou a minha imagem, para que você possa mergulhar nesse processo de autoconhecimento através desse estudo do livro A Imensidão dos Sentidos. Então vamos comigo, que eu já estou pronta aqui para mergulhar nesse universo. Hoje nós vamos iniciar esse episódio, o título dele se chama Ser Bom, e eu vou recitar, como está no livro, uma parte do Livro dos Médiuns. Aqui fala que é a segunda parte, capítulo 20, item 228. Abre aspas. É preciso convir também que o orgulho, frequentemente, é estimulado no médium por aqueles que o cercam. Se tem faculdades um pouco transcendentais, é procurado e louvado. Crê-se indispensável e logo toma ares de suficiência e de desdém quando presta seu concurso. Fecha aspas. Então a leitura do livro ele começa com: ser bom é olhar as coisas e as pessoas com os olhos do amor. A criatura que aprendeu a ver tudo com bons olhos consegue perceber que todas as ocorrências da vida estão caminhando para uma renovação enriquecedora. No universo, nada acontece que não tenha uma finalidade útil e providencial. E aqui a gente já começa com um grande debate muito interessante, porque quando ele fala que todas as coisas que ocorrem na nossa vida existe um propósito, está nos encaminhando para uma renovação enriquecedora, nós não falamos só das coisas boas, mas nós falamos também daquelas dificuldades que nós passamos. É muito interessante, eu vou compartilhar algo aqui muito importante para mim, com vocês. Há um ano atrás, especificamente um ano, dia 11 de outubro de 2023, eu passei por uma cirurgia do rompimento do tendão do Aquiles. E eu fiquei especificamente 60 dias sem colocar os pés no chão. Durante esses 60 dias em que eu estava numa cama, precisando que as pessoas me ajudassem, precisando que as pessoas fizessem meus alimentos, minhas refeições, inclusive me ajudar a trocar de roupa, isso foi muito difícil, porque eu precisei passar por uma renovação ao invés de ser essa mulher independente que tanto eu sou,
profissionalmente, eu passei a ser dependente, né? E isso me ajudou a enxergar muitas coisas que às vezes a gente vive num caminho tão desenfreado, focado, né, seja no trabalho ou em algum objetivo que a gente deseja alcançar, que a gente vai perdendo a importância de alguns detalhes na nossa vida que faz a diferença. E eu tive um aprofundamento muito espiritual a respeito disso, da minha história, da minha vida, e eu posso dizer que hoje eu sou uma pessoa renovada, no sentido de que deixei muitas mazelas para trás, inclusive comportamentos, forma de pensar, forma de agir, forma de lidar com as situações e com algumas pessoas. Então, é muito certeiro essa fala aqui do livro, que toda ocorrência da vida estão caminhando para uma renovação enriquecedora. Isso depende do quanto nós olhamos para as questões, do olhar que nós estamos tendo para aquele aprendizado. Dando continuidade aqui na leitura do livro, ele diz que as grandes dificuldades não significam castigos ou punições, mas caminhos preparatórios para se alcançar dentro em breve um bem maior. E eu posso dizer com muita alegria que o meu bem maior hoje é estar aqui nesse podcast Ecos da Alma, compartilhando com vocês esse enriquecimento de leitura espiritual. O bondoso é sustentado por sua autoconfiança e estimulado por um impulso forte e desinibido a fim de concretizar ou construir ações altruístas. Possui uma aura de vitalidade que reúne uma preciosa e rara combinação de ternura e destemor. A criatura bondosa domina a arte da sinceridade, pois, acima de tudo, é fiel consigo mesma, por ter desenvolvido uma natureza benevolente, tem aspecto jovial e sociável, demonstra carinho pelas crianças, aprecia a fauna e a flora, enfim, gosta das coisas da natureza. Em sua relação com os outros, é uma boa ouvinte, sempre disposta, quando pode ser útil, solidária e cordial. Então aqui ele nos mostra todas as características, né, positivas em que uma pessoa bondosa se enquadra. Porém, ele também recita: há uma diferença entre bondade e desatenção às necessidades pessoais. Ser bom não é ter uma vida associada à autonegação ou autonegligência, nem mesmo ajustar-se obsessivamente às exigências e necessidades dos outros. Acima de tudo, o bondoso conhece e defende os próprios direitos, ou seja, sabe cuidar de si mesmo. Então, é muito claro aqui quando ele traz que para que nós possamos ser bondosos, é importante nós nos conhecermos, é importante nós sabermos os nossos limites, para que o bondoso também aprenda a se defender e aprenda a dar limites para o que é do outro, porque essas pessoas que apenas são bondosas, elas têm uma tendência de se eximir, né? Se excluir da própria vida para poder só fazer pelo outro. Mas futuramente ele fala sobre isso aqui, vamos lá. Entretanto, cuidar de si não quer dizer eu antes de tudo, mas com certeza significa eu também. Então você também faz parte, você também precisa se cuidar. A expressão, abre aspas, cuidar de si, fecha aspas, não deriva do egoísmo ou do orgulho, mas traduz o dever de amar a criatura que temos responsabilidade de amparar, nós mesmos. Então, antes de você fazer bondade com o outro, lembre-se, você precisa ser bom com você. E isso me traz muita reflexão como terapeuta, que muitas pessoas chegam aqui neste ambiente com o quesito de aprender a perdoar. Mas como ele vai aprender a perdoar o outro se ele não consegue perdoar a si mesmo? Então é importante nós termos esse olhar de carinho, de cuidado, de zelo, sabe? De benevolência no próprio espelho, olhando para a nossa própria imagem. Ele abre uma aspa aqui e diz assim: é preciso convir também que o orgulho frequentemente é estimulado no médio por aqueles que o cercam.
Fecha aspas. Uma das características marcantes de nossa sociedade é fazer constantes solicitações e exigências às outras pessoas. O indivíduo que aprendeu a ver com os bons olhos do amor tem a habilidade de não se deixar estimular orgulhosamente pelas pessoas que o rodeiam, porque aprendeu a amar ou a desempenhar sua tarefa na terra sem expectativas alheias. Então, se você se coloca numa condição de ajudar o outro e sempre gerar um elogio, um feedback, um reconhecimento, e aí esse reconhecimento te alimenta a você fazer mais, você não está fazendo essa bondade de uma maneira incondicional. Você sempre está colocando uma condição nesse ato de fazer pelo outro. Então é muito importante nós prestarmos atenção a esse movimento que sai do nosso interior para o exterior. Continuando a leitura. A incapacidade de dizer não posso, não concordo, não sei, não quero, acarreta ao ser humano a perda de controle da própria vida. Olha só, gente, a incapacidade de dizer não acarreta ao ser humano a perda de controle da própria vida. Isso, no entanto, não significa que deva dizer não a tudo, mas ter o direito de responder com franqueza quando lhe perguntam se gosta ou não gosta de alguma coisa. Em outras palavras, deixar o outro saber como ele sente e pensa. Então, isso eu posso chamar de posicionamento, tá? Nós precisamos aprender a nos posicionar diante da vida, diante dos relacionamentos, diante dos desafios e das oportunidades também que nos chegam. Continuando a leitura do livro, ele diz que declarar de forma positiva e direta seus valores e propósitos é preservar sua dignidade de autorrespeito. Se uma pessoa não for capaz de pronunciar essas simples palavras, não, quando bem quiser, permitirá que outras pessoas a explorem sem parar, afastando-a daquilo que realmente pode e quer fazer. E o que eu mais recebo aqui no meu espaço terapêutico são pessoas que têm dificuldade de dizer não. E durante o trabalho, muitas dessas pessoas, elas percebem durante o seu processo que a sua história, a sua infância, a sua carência afetiva levou a essa condição. Então, se eu disser não, eu tenho dificuldade de ser amado, de ser visto, de ser reconhecido. Então, percebe que você está colocando uma condição nesse movimento? Por isso que a terapia traz o benefício de você olhar para a dor da sua criança ferida, a dor da sua criança carente, olhar para o seu passado, para que você possa ressignificar e se posicionar melhor perante a vida. E assim, consequentemente, obter grandes resultados, seja na vida pessoal, seja nos relacionamentos, seja profissional. Dando continuidade no livro, ele diz: aqueles que nos cercam podem nos levar a elogios desmedidos. Não se pode confiar nos aplausos. Eles podem ser retirados a qualquer momento. Não importa qual tenha sido o nosso desempenho passado. A inconstância é um vício peculiar da massa comum. E isso me traz, como eu trabalho muito com público empresarial, gestores, líderes, isso me traz muito as pessoas que estão no poder. Por que é que ela tem dificuldade de entregar a cadeira do poder? Porque ela vai deixar de ser aplaudida, ela vai deixar de ser vista como era antes, com tanto empoderamento, mas um empoderamento que não é real. É um empoderamento que é por trás de um título, é um empoderamento que é por trás de uma marca, né? Então, nós precisamos acreditar no empoderamento interior, naquilo que verdadeiramente você é e que você pode lidar, transitar, o ir e vir e lidar com várias pessoas sem você precisar ter esse sustento forçado de um título para lhe colocar naquele lugar
e você ser visto e reconhecido e aplaudido pelos demais. Dando continuidade, ele diz aqui: quando a criatura cresce indispensável e logo toma ares de suficiência e de desdém quando não presta seu concurso, devia conscientizar-se de que, com essa atitude, não está ajudando os outros. O orgulhoso se precipita em satisfazer vontades caprichosas. O bondoso estimula a aprendizagem, porque sabe que é pelo caminho dos erros e acertos que vem o conhecimento e, por consequência, o crescimento espiritual. Então, toda a evolução que a gente busca nos comprometer conosco mesmo, nós estamos trabalhando a questão espiritual. Quando essa evolução é consciente e ela é interna, tá? De uma forma incondicional. Primeiro conosco e depois com os outros. O livro diz: aprender a ser uma pessoa saudavelmente generosa pode estar ligado a uma longa aventura na área da perseverança. Ser bom não quer dizer que devemos interferir ou ficar presos nos problemas dos outros. Muitos de nós ficamos envolvidos numa generosidade compulsiva, atos de bondade motivados por sentimentos de culpa, obrigação, pena e de suposta superioridade moral. Então aqui entra justamente aquele contexto que eu já trouxe para vocês. Qual é a culpa que você carrega? Qual é a obrigação que você carrega que vem de lá do seu passado, em que você se coloca nessa condição de sempre estar sendo bom, além dos seus limites, além das suas condições físicas, além das suas condições mentais, além das suas condições espirituais, tá? Então precisamos olhar muito para isso. Disse o divino amigo diante da população sofredora, abre aspas, tenho compaixão da multidão, fecha aspas. Para adquirir a dádiva do conhecimento das virtudes, é preciso elevar o entendimento e engrandecer o raciocínio com Jesus Cristo. Compaixão é um ato de elevada compreensão, em que reina a fidelidade consigo mesmo, o autorrespeito, o perdão e a bondade. Ser bom, em sua exata definição, é fazer escolhas ou tomar atitudes com compaixão, lançando mão da própria dignidade e, ao mesmo tempo, promovendo a dignidade alheia. Olha que coisa mais rica e que coisa mais linda que nós vivenciamos neste episódio quando fala do ser bom. Um episódio que traz essa clareza de quanto nós precisamos olhar para nós mesmos, quanto nós precisamos enxergar que ser bom é engrandecedor, mas que existem momentos em que precisamos também dar limite. E para você dar limite, você precisa saber qual é o seu limite, o seu espaço para que o outro não ultrapasse, para que o outro não invada sem a sua permissão, ok? Então, gente, você acabou de ouvir o Ecos da Alma, um convite a essa transformação espiritual e cognitiva. Esperamos que essa reflexão tenha inspirado sua jornada na autodescoberta. Lembre-se, deixe aqui seu comentário sobre o aprendizado desse episódio. Nós queremos saber como é que esse nosso trabalho ele está impactando a vida de cada um de vocês. Vem comigo e continue firme nessa jornada de autoconhecimento e espiritualidade para que a gente possa, nos próximos episódios, vivenciar coisas maravilhosas. A verdadeira transformação começa dentro de você. Além de comentar e curtir, também compartilhe com outras pessoas, para que nós possamos fortalecer essa corrente do bem, ajudando mais pessoas em sua busca pela autotransformação. Fique conectado para mais episódios. Eu sou Erenita Souza, mentora sistêmica e terapeuta sistêmica, que estou aqui neste episódio Ecos da Alma, compartilhando conhecimento para vocês. Um grande abraço e fique com Deus. Até o nosso próximo encontro.